Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho dessa semana, Segunda-feira da Semana Santa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia de perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, uma das discussões mais atuais e que chama a atenção de muitas pessoas nos tempos de hoje, principalmente da igreja, é a pobreza. E mais ainda, os oportunistas que querem aproveitar da pobreza dos outros para tirarem proveitos para si. Exemplo claro disso, nós estamos vendo com essa pandemia no qual muito dinheiro está rolando na compra de respiradores, de oxigênios, de construção de hospitais, para atender ao povo. E agora a gente se pergunta, onde foi parar tudo isso? Cadê aqueles respiradores, aquelas camas? Cadê esses produtos? Enfim, não quero entrar nesse assunto, apenas chamar a atenção dessa situação que é gerada. Muitos Judas que se preocupam com os pobres, não porque estão de fato preocupados com os pobres, mas porque são ladrões e querem tirar proveito disso. Também existem muitos irmãos nossos que querem porque querem manter suas igrejas abertas, querem porque querem realizar celebrações com a presença do povo, dos fiéis, falando que é por causa da fé, por causa que o povo precisa rezar nesse momento tão angustiante de nossa história. Me perdoem se eu estou julgando as pessoas, me perdoem se eu estou sendo agressivo até, mas não existe preocupação com isso. Estão preocupados apenas com o dinheiro, estão preocupados apenas com aquilo que Jesus condenava. Ninguém se preocupa tanto com os outros assim, somente em períodos grandes e fortes, tais como pandemias ou épocas de calamidades. A nossa preocupação para com os pobres, e assim a nossa igreja é algo constante. A nossa igreja, ela não se preocupa apenas com os pobres em determinadas fases, embora essas são principais, na vida da igreja, mas nós estamos sempre numa constante preocupação com os nossos pobres. Porque, como disse Jesus, pobres vocês sempre terão. Mas ele, nem sempre. Por quê?
exatamente pelo fato de haverem oportunistas, de haverem pessoas que aproveitam dos nossos irmãos menos favorecidos para tirarem proveitos próprios para si, de forma a angariarem riquezas ilícitas. Meus irmãos, minhas irmãs, amar os pobres é cuidar deles, é ter para com eles um carinho muito grande, um respeito e principalmente favorecer com que eles não fiquem nesse nível de pobreza. Lutar com todas as suas forças para que eles sejam emancipados, principalmente na sua dignidade humana. Pobres nós sempre teremos, é verdade, mas não quer dizer que serão sempre os mesmos. Meus irmãos, minhas irmãs, essa Semana Santa possa nos ajudar a ver nos nossos irmãos menos favorecidos a dignidade que Jesus, do alto da cruz, devolveu para todos nós. Jesus subiu ao alto da cruz para poder descer a nossa miséria, a nossa fragilidade, a nossa finitude. E Ele, com esse gesto, demonstra para todos nós o seu grande amor, o grande amor do Pai por cada um de nós, principalmente pelos mais pobres. Sentir-nos amados por Jesus é uma graça que poucos são capazes de perceber, de experimentar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos fazer dessa Semana Santa um momento forte da nossa fé, da nossa experiência com Deus, da nossa vivência, do nosso amor para com aquele que tanto nos amou. Infelizmente, nós não vamos poder estar juntos nos nossos ritos celebrativos, mas que nós possamos sempre rezar uns pelos outros, principalmente pelos mais pobres. E aqui eu não quero lembrar apenas os nossos irmãos mais pobres de forma material, mas os nossos irmãos pobres de espírito, porque esse eu tenho certeza, Jesus também falava, olhando bem fundo nos olhos de Judas, porque alguém que é capaz de roubar os nossos irmãos menos favorecidos são muito mais pobres do que eles, porque estes são pobres de espírito. Bom dia, ótima Semana Santa para todos.